aqui sua cabeça, coloca a mão diante do outro. Pai, fala conosco. Que nasceu a terra da carne e sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, traz a tua palavra em nome de Jesus. Tiago 1, versículo 2: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Igreja, percebeu? Diz que nós temos que o quê? Que ter motivo, né? Motivo de toda alegria ou passar por várias provações. Tem pessoas, quando ela passa provações, quando ela passa lutas, tem pessoas que ficam tristes, que o quê? Desiste. Quantas pessoas que já desistiram? Porque passaram por lutas, provações, lutas com a sua própria casa, com a sua família, provações. Igreja, entenda uma coisa: Abraão, ele foi provado por Deus. Deus colocou Abraão, que Abraão uma prova. Qual foi a prova de Deus? Qual foi a prova de Deus? De Abraão pegar seu filho Isaac, e sacrificar quem? Sacrificar Deus. Deus colocou Abraão o quê? Em prova. E Deus também, ele pode o quê? Ele pode nos provar. Deus, ele pode, porque de repente a gente ora, fala com Deus, Deus fala: pera ainda, eu vou colocar uma prova. Eu vou provar para ver se vai ser, se vai passar, né? Se vai ser aprovado ou reprovado. Se de fato crê em mim ou não crê. Porque crê, imagine só, Abraão falou: eis-me aqui, sim, Senhor, o Senhor está pedindo, eu vou dar. O Senhor quer, então toma. Abraão poderia muito bem questionar, reclamar, achar ruim, falar: meu Deus, mas o Senhor sabe, eu na minha idade, que o Senhor me deu filho, minha esposa era estéril, mas nós fomos tão humilhados por não ter filho, e que nós temos agora Isaac. Se o Senhor quer, pensa outra coisa. Não, Abraão, que ele disse: eis aqui, sim, Senhor, o Senhor quer, eu vou dar para o Senhor. Então Abraão, ele foi provado e aprovado. Deus aprovou o quê? A atitude de Abraão. Igreja, Abraão não estava apegado ao seu próprio filho. Então, igreja, nós não podemos se apegar a nada, porque desta terra, deste mundo, porque tudo é de quem? É de Deus, tudo pertence a Ele. O que nós possuímos hoje é tudo emprestado apenas, porque não temos o quê? Não temos nada. Então, quando Deus quiser provar a nós, Ele vai provar. Agora é o momento, se a pessoa que está preparada ou não para ser provada por Deus. Porque nós temos que ter motivo de alegria. As provações nos trazem o quê? Nos trazem benefícios, coisas boas. Deus quer provar a nossa fé. Deus quer provar a nossa fé para como ter a nossa fé. Porque se nós sermos como Abraão, a nossa fé vai ser o quê? Vai ser cada vez mais edificada, fortalecida, renovada. Igreja, não tem coisa melhor do que uma fé renovada, uma fé edificada por Deus. Porque a aprovação nos traz benefícios. E qual benefícios? Que a nossa fé, igreja, não tem coisa melhor do que nós crer na nossa fé. Nós temos a certeza do que são da nossa fé. Por isso que é necessário o quê? As provações. Deus, Ele quer o quê? Nos provar para nos fazer o quê? Benefícios, ou seja, coisas boas. Aí Deus nos prova para quê? Para libertar nossa família. Para o quê? Restaurar a nossa casa, alcançar o quê? Os nossos antequeridos. Mas tem pessoas que são reprovados. Tem pessoas que o quê? Que não suportam o quê? As provações da parte do quê? Da parte de Deus. Observe, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz perseverança.
Igreja, uma fé que nunca foi provada, ela nunca vai o quê? Ela nunca vai perseverar. Não vai o quê? Desistir na primeira vez. Na primeira luta, a pessoa vai o quê? Vai desistir. Por isso que a nossa fé tem que ser o quê? Tem que ser provada. Porque as provações vão o quê? Nos trazer benefícios, coisas boas da parte de Deus. Então volto o quê? A repetir, falar de quem? De Abraão. Vem cá, qual foi o benefício que Abraão teve? Abraão teve filhos na fé. Até a quarta geração é o quê? Nós pensamos nós hoje, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, observe aquela provação que Deus pediu o seu filho para sacrificar a Deus. Abraão iria dar de fato seu filho. E hoje o quê? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o nosso pai da fé. Então, observe se as provações se de fato não nos trazem o quê? Benefícios. Abraão só queria ter um filho. Deus o quê? Deus deu gerações para quem? Para Abraão. Então, igreja, a nossa fé tem que ser o quê? Tem que ser provada. Quer dizer, as provações vão trazer o quê? Benefícios. E Deus, a qualquer momento, Ele pode nos provar. De repente, Deus pode nos pedir algo, e de repente nós não estamos nem preparados para dar, mas mesmo assim, porque nós temos que dar a Deus. Se Deus pedir, vamos o que dar? Por quê? Porque vai nos trazer benefícios. Não é para nós querer entender o agir de Deus. Não é para nós querer saber como que Deus vai fazer uma coisa, se Ele vai fazer. Não é para nós ficar imaginando, eu dei, quer dizer, Deus me pediu, eu dei, como vai ser, como será? Não, uma coisa sempre vai nos trazer benefícios, coisas boas. A nossa fé tem que ser o quê? Provada por Deus. Ó, Abraão, não tem exemplo melhor para falar de fé com Abraão. Não tem outro, não tem na Bíblia, não tem exemplo melhor, não tem outro a ser falado, a ser explicado como Abraão. Deus fala: Abraão, pegue teu filho que você tanto ama, leve o que sacrifique a mim. É claro que Abraão por dentro ficou triste, angustiado, claro. Iria perder o seu único filho. Abraão já com 100 anos, imagina um senhor de 100 anos. A sua esposa Sara com 95 anos. Abraão, que naquela época, a ordem foi para multiplicar. E aqueles que não multiplicavam, ou seja, era pessoa que de repente criticada, zombada, de repente até os olhos de muitos amaldiçoados por Deus. Então Abraão pegou seu filho Isaac, a qual foi tão humilhado, e Deus pediu para Abraão, e Abraão não questionou momento algum. Abraão não reclamou, não chorou, não murmurou, não. Abraão disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Aí Abraão pega o seu filho, coloca as madeiras, para levar, e outra, Abraão ficou tudo certinho. Abraão colocou, imagina o desespero do filho, hein? Debaixo a madeira, o filho em cima, para ser queimado. E quando Abraão, eu vou usar a nossa língua, fala tutelo, mas pegou o isqueiro, o fósforo. Quando ele ia queimar, o anjo quebraram para. O anjo mandou para a minha memória. Não precisa não. Porque Deus reprovou Abraão. E quando Abraão olha o que tinha, de fato, um cordeiro, uma ovelha para sacrificar. Mas entenda que Deus permitiu Abraão chegar, quer dizer, até aonde Deus queria que ele fosse provado. De repente Abraão estava triste, angustiado, chorando por dentro. Igreja, Abraão estava chorando por dentro, angustiado, triste, queria perder seu filho, mas o que, igreja? A obediência foi maior. Igreja, vale a pena pagar o preço pela obediência à palavra de Deus.
E o quê? E Abraão é conhecido até hoje como o quê? Como o pai de multidão, ou seja, o pai da fé. Na igreja vai ter momento que diz o quê? Vai querer provar. E como essa provação, repito, pedir algo, principalmente daquilo que nós estamos tão apegados aqui na terra, porque não podemos apegar nada sobre a terra, independente de ser marido, ser esposa, ser filho, ser neto, ser bisneto. Igreja, tudo que nós temos que fazer é se apegar somente a quem? Somente a Deus. Não temos nada, não temos casa, não temos esposa, não temos, a mulher não tem esposo, não temos filhos, netos, não é tudo de Deus. Porque se nós tivéssemos algo, na hora de morrer, não leva nada. Então é tudo emprestado para nós cuidar. O quê? Cuidar e zelar, somente isso. Tem casa própria, porque para não ficar debaixo, do sereno, Deus abençoou com a casa própria. Quer dizer, tem uma família que Deus abençoou a família, mas não temos nada. Então, uma única coisa que nós temos que se apegar somente quem? É somente a Deus. E temos sempre que se lembrar, quando vir as provações, vai nos trazer o quê? Nos trazer benefícios. Deus pode pedir algo para nós, e nós temos que fazer o quê? Mesmo por dentro, triste, chorando, falar assim: toma, eis-me aqui, se o Senhor pediu, então toma. Igreja, se nós fazer isso, igreja, Deus nos abençoe de uma forma grandiosa, poderosa, extraordinária. O momento que nós o quê? Falamos sempre: sim, Senhor, o Senhor pediu, então toma. Versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz perseverança. Então, igreja, a fé tem que ser o quê? Tem que ser confirmada. Ou seja, a fé tem que ser aprovada por Deus. Deus tem que olhar para mim, para você, para nós e falar: de fato eu creio em mim. De fato, a fé que Ele usa, que ela usa, está o quê? Me agradando, está o quê? Me atraindo, está o quê? Chamando a minha atenção. Porque não tem coisa melhor do que a nossa fé chamar a atenção o quê? Do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. A fé da mãe hemorrágica, o que? Ela atraiu a atenção do Senhor Jesus, com a qual foi curado. Isso é o poder de Jesus. A fé do sacerdote Bartimeu foi aprovado, que chamou o quê? A atenção do Senhor Jesus, que ele parou e perguntou: o que quer que faça? Porque ele falou: eu estou a ver. A fé do centurião, a qual Jesus se admirou com a fé daquele homem. Então, observe, no momento que a nossa fé, ela chama a atenção do Senhor Jesus, Ele o quê? Ele nos abençoa de uma forma que nós nunca imaginamos. Que no quê? Que nunca sondou o nosso pensamento e nem o quê? Penetrou no nosso coração. Igreja? A nossa fé tem que ser o quê? Tem que ser provada por Deus. E as provações sempre vão trazer o quê? Vai nos trazer benefícios da parte do quê? Do próprio Deus. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Ô Espírito, as lutas, as provações nos trazem benefícios da tua parte, Deus. E que nós possamos ser como Abraão, no momento que o Senhor nos pedir algo, que nós devemos dar, mesmo triste, aflito, chorando por dentro. Temos que dar ao Senhor, porque Abraão se sentiu dessa forma, mas é Deus, Senhor. Abraão me faltaria sacrificar o teu filho, mas o Senhor permitiu Abraão chegar até o limite que o Senhor quisesse que ele fosse, Pai. E Abraão foi conhecido até hoje como o pai da fé, o pai de multidões, Pai. E que nós venhamos ser obedientes como o teu servo Abraão, que deixou o maior exemplo para todos nós, como o exemplo da fé. Como se fala de fé, Abraão é o exemplo maior. Cada um tem um exemplo na tua palavra, mas Abraão foi o da fé. E que nós venhamos seguir o exemplo do teu servo Abraão. Muito obrigado. Te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.